Bom dia, a paz de Jesus ao seu coração. Estamos juntos para fazermos mais um estudo bíblico de hoje. Hoje vamos para o capítulo 21 do livro do Primeiros Reis, penúltimo capítulo desse livro. Pega a tua Bíblia e vamos juntos. E não esquece de que os estudos bíblicos estão pouco a pouco, agora de forma muito concreta, e estou colocando todos eles no meu novo site, meu novo canal no YouTube, Emanuel Stênio Oficial. Entra lá, se inscreve e você vai ter lá o estudo bíblico de primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, carta de São Judas, livro do Apocalipse, estudo do Novo Testamento. E do Antigo Testamento nós já temos ali o livro do Êxodo, temos também Samuel 1 e 2, Ruth e os profetas menores, alguns deles, Amós, Naum, Abacuque, Abdias, Miqueias, Joel, Oséias. Então, corre lá e você vai ter essa gama de livros, né, já pronto para você fazer o seu estudo bíblico, tá bom? Hoje, capítulo 21 do primeiro livro dos Reis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, capítulo 21. Eis o que se passou depois desses fatos. Nabote, de Jezrael, tinha uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe assim falou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme numa horta. Acabe falou para Nabote. Nabote tinha uma vinha, né? Ele era vizinho do rei. O rei disse-me: cede-me tua vinha para que eu transforme numa horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: Yahvé me livre de ceder a herança de meus pais. Ora, o cara recusou a dar o terreno dele para o rei. Ganancioso, né? Acabe e Jezabel. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe dera Nabote de Jezreel. Veja, o nome da esposa de Acabe, a rainha Jezabel. Existia um lugar chamado Jezrael, tá? Jezreel. Esse homem Nabote era de Jezreel. Não te cederei a herança dos meus pais. Estendeu-se na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. O cara ficou chateado, né? Na sua imaturidade, ficou chateado. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás aborrecido e não queres comer? Respondeu ele: porque conversei com Nabote de Jezrael e lhe propus: cede-me tua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou se preferires, dar-te-ei outra vinha em troca. Mas ele respondeu: não te cederei minha vinha. Então a sua mulher, Jezabel, lhe disse: não és tu que governas Israel? Levanta-te e come, e que teu coração se alegre, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Ela então escreveu então umas cartas em nome de Acabe, selou-as com selo real e enviou-as aos anciãos e aos notáveis da cidade, concidadãos de Nabote. Nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos, que o acusem assim: tu amaldiçoastes a Deus e ao rei. Levai-o para fora, apedrejai-o para que morra. Então veja, aquela mulher trama a morte de um homem que não quis ceder aos desejos do seu esposo. Veja, nós não estamos longe de situações assim. Quantas vezes, né, já vimos casos de homens que, né, vão defender a sua esposa, ou enfim,
um colega, um parente, porque aquela pessoa recebeu um não, porque chegou chorando, toma as dores e acaba matando, não é? Quem disse não ao desejo infantil daquela pessoa. Então, veja, quantas vezes o Estado, o governo, as leis do nosso país, por exemplo, quando a gente diz não, não vou ceder, eles querem nos prender. Isso é a perseguição. Eles tramam contra aqueles que buscam viver a verdade na santidade. Gente, esse fato aqui remete ao fato hoje. O que a gente lê? Para a gente entender que sempre teve essas situações, para nos precavermos, vemos a maldade do homem, né? Pedimos a Deus que nos guarde e nos livre. Porque, de repente, naquela briga de trânsito, o cara estava certo, o outro estava errado. Mas porque não cedeu ali, e era justo não ceder, acabou perdendo a vida. Por causa da maldade do outro, do orgulho do outro, da imaturidade do outro. Como a imaturidade de Acabe e a imaturidade de Jezabel. A maldade. Ela manda matar Nabote, porque Nabote não cedeu a terra. Não vendeu. É direito dele não vender. É um direito dele. Veja, imagina essa situação. É um direito meu defender a família. Por que nós temos que ceder o direito àqueles que não defendem a família? Por que essa minoria tem que ter mais voz do que a maioria? Por quê? Porque eles podem entrar numa igreja, interromper um culto, e a gente tem que ficar caladinho, respeitando. E se a gente enfrenta, a gente recebe o título de fascista, outras realidades. Você percebe? Ou seja, eu não quis vender. Eu estou no meu direito. Mas o sistema, porque o cara é o rei, porque o cara é o juiz, porque o cara tem poder, tem dinheiro, manda matar. Manda matar. Aconteceu aqui, acontece no dia a dia. Então isso não é fácil entender, não tenho como falar com mais detalhes. Mas você percebe a situação? Então estejamos atentos. Por isso a importância, quais são os reis que nós queremos colocar no poder político da nossa sociedade? Que daqui a pouco, dependendo do governo que a gente coloque, olha, vai ser aprovada uma lei a favor do aborto. E nessa lei, aquele que pregar contra o aborto poderá ser preso. E aí? Vai ser aprovada uma lei de ideologia de gênero, dependendo do governo que a gente colocar. Né? Vai ser aprovado leis que nos impeçam de defender a nossa casa, da propriedade privada. E o governo vai dizer assim, eu quero sua propriedade. E você vai dizer, não, eu não vou dar minha propriedade. E você vai ser preso. E aí? Então, cuidemos nas nossas escolhas. Isso é sério, meus irmãos. Isso é seríssimo. Né? O que aconteceu? Os homens da cidade, versículo 11, de Nabote, os anciãos e os notáveis que moravam junto na mesma cidade fizeram conforme Jezabel lhe havia ordenado. Por quê? Porque todo mundo muita gente quer babar o rei, né? Quer estar bem com o rei, com o superior. Para isso queima o irmão, para isso destrói, fala mal, para isso mata a vocação do outro, para estar bem com os superiores. Não é capaz de defender, se posicionar contra a injustiça. Os homens da cidade de Nabote, os anciãos e os notáveis que moravam na mesma cidade fizeram conforme Jezabel lhes havia ordenado, segundo está escrito nas cartas que ela lhe enviara. Proclamaram um jejum e colocaram Nabote entre os primeiros do povo. Então chegaram os bois homens inescrupulosos, que se sentaram diante dele e testemunharam contra Nabote diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Levaram então para fora da cidade, apedrejaram e ele morreu. Depois mandaram a notícia a Jezabel, Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe, levanta-te e vai tomar posse da vinha de Nabote de Jezreel, que ele não quis te ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive mais, está morto. Veja. Quando Acabe soube
que Nabote estava morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, de Jezreel, e dela tomar posse. Maldade. Que maldade. Nós vemos injustiças hoje. E ai daqueles que não se posicionam diante das injustiças. Né? Mas que cedem. Que cedem. Então a palavra de Yahvé foi dirigida a Elias, o tesbita, né? Neste termo. Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele se encontra na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isso lhe dirás, Deus fala com Elias. Assim fala Yahvé, matastes e ainda por cima roubas. Tu lhe dirás, assim fala Yahvé, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. Olha a maldição. Ele já tinha feito muita coisa ruim, mas aqui como foi só a gota d'água, né? Uma injustiça muito grande. Acabe disse a Elias, então me apanhastes, meu inimigo? Elias respondeu, sim, apanhei-te, porque te deixei subornar para fazer o que é mal aos olhos de Yahvé. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua raça, exterminarei os varões da casa de Acabe, ligados ou livres em Israel. Farei com tua casa como fiz com as de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aias, porque provocastes a ira e fizestes Israel pecar. O governador, o governante, que é impiedoso, que é pecador, leva a nação a pecar. Também contra Jezreel, Yahvé pronunciou uma sentença. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. A pessoa da família de Acabe que morrer na cidade será devorada pelos cães, e quem morrer no campo será comido pelas aves do céu. De fato, não houve ninguém que, como Acabe, se tenha vendido para fazer o que desagrada a Deus. Escuta isso. Não houve ninguém como Acabe que se tenha vendido para desagradar a Deus, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel, ou seja, a mulher pagã, as paixões, o demônio incitava, por isso que Jezabel é um espírito demoníaco que incita Acabe. Não houve ninguém que desagradou a Deus tanto, que foi tão vendido para desagradar a Deus quanto Acabe. Agiu de modo extremamente abominável, cultuando os ídolos, como fizeram os amorreus, que Yahvé expulsara diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, cobriu o corpo com um pano de saco e jejuou. Dormiu vestido num pano de saco e andava a passos lentos. Então a palavra foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos. Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Por se ter humilhado diante de mim, não mandarei a desgraça durante sua vida. É nos dias de seu filho que vinharei a desgraça sobre sua casa. Veja. Até este homem mau, que não houve ninguém que tenha desagradado tanto a Deus, que foi vendido, né, para desagradar a Deus, por iniciativa da sua mulher, até esse homem que já estava condenado, que já tinha sobre ele uma maldição, ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele jejuou, ele se humilhou, e Deus, que é rico em misericórdia, o perdoou. Livrou da desgraça e disse, olha, a desgraça vai para dos seus filhos, né? Não simplesmente porque Deus mandou a desgraça para os seus filhos, mas porque Deus já sabe que os filhos deles iam ser piores. Né? Então, veja, até o homem mau, se arrepender do fundo do seu coração, Deus é capaz de perdoar. Deus é capaz de perdoar. Né? É um Deus misericordioso. O que é que Deus falou com você? Deixa aqui nos comentários e até amanhã.